sou a Elisa Oliveira e falo daqui de Manaus. Esse é meu devocional que eu quero compartilhar com vocês. É uma palavra de Deus que entrou no meu coração e quero estar passando para o coração de vocês também. Uma parte da palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada, a Epístola aos Romanos. Paulo escreveu há muitos anos atrás, movido pelo Espírito Santo, preso em cadeias. Eu posso imaginar o apóstolo Paulo em uma prisão, mas preso em seu corpo, mas solto em seu espírito e sendo usado pelo Senhor. Eu posso imaginar que o Espírito Santo ali tinha a ocasião de usar as mãos de Paulo para escrever essas lindas palavras, escrever para os romanos, para a igreja de Jesus Cristo em Roma, perseguida, açoitada, escondida. Para quem pensa que a igreja em Roma tinha uma placa, você está enganado. A igreja em Roma, na época do apóstolo Paulo, ela vivia dentro dos esgotos, os grandes esgotos de Roma, Roma antiga. Não era muito bom, com certeza. Viviam escondidos, viviam perseguidos, açoitados, mas firmes porque eles sabiam em quem eles estavam crendo, em quem eles criam. Alguns foram mortos para que a palavra ficasse. Se hoje essa palavra está aqui na minha casa, se eu estou falando para vocês, é porque essas pessoas, elas persistiram e elas morreram na certeza de que o Senhor as ressuscitaria no último dia. Paulo escreve então para esses irmãos em Roma, dizendo assim, Romanos 6, verso 4. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Quando Cristo nos chamou, Ele nos trouxe para a novidade, tudo novo. Eu posso exemplificar isso na vida da minha mãe. Minha mãe, quando conheceu o Evangelho na sua originalidade, que ela conhecia, ela ouvia falar de Jesus, ela ouvia falar da mãe de Cristo, mas ela nunca tinha ouvido falar do poder que Cristo tem. E quando ela ouviu o Evangelho de Cristo pelos evangelistas da Igreja Batista em Roraima, ela morava lá, e ela disse que os irmãos disseram assim, os pastores, eu vou te dar a Bíblia, Guilmar, mas se você estudar com a gente o livro de São João. E ela disse que juntamente com outras pessoas ela almejou ganhar a palavra do Senhor e ela entrou então no engajamento de leitura do livro de São João e ali terminando então um curso rápido do livro de São João, ela ganhou então a palavra do Senhor e foi uma das primeiras pessoas da família da minha avó que tinha se transformado em um evangélico. E então ela começa a sua nova saga. Ela disse que não foi fácil. Quando a minha avó soube, ela sofreu algumas sanções. Quando os irmãos dela souberam também, ela sofreu sanções por parte deles. Mas ela seguiu em frente. Ela foi em frente porque ela disse que aquilo era tão bom, era tão novidade para ela, que ela disse que ela não deixaria por nada nesse mundo. Porque
Cristo tinha transformado ela, tinha transformado o coração dela, tinha transformado a mente dela. E então a minha mãe, ela então começa a mergulhar na palavra de Deus, juntamente com aqueles irmãos ali, com aqueles pastores que foram os primeiros a ensinar ela na palavra de Deus. Ela começa então a viver a novidade de vida. Então, quando você se torna um cristão, quando você se torna um cristão verdadeiro, um cristão que vive a cristandade, você começa a ser açoitado, você começa a sofrer por isso. Porque você já não é mais um cristão como os outros. Você já começa a pensar e a viver diferente. Porque quando Cristo ele entra em nossas vidas, quando ele vem e transforma a nossa mente, ele vem renovando a nossa mente na novidade de vida, e então você começa a ser diferente. Eu, apesar de ter nascido em um lar cristão, num berço evangélico, eu tive também o meu encontro com Jesus. E, para a surpresa de vocês, eu tive um encontro com Jesus há pouco tempo. Na minha trajetória de vida, eu sempre aprendi sobre Jesus. Eu sempre conhecia Jesus. Mas eu só vim mesmo saber sobre Jesus na sua totalidade, no seu imenso amor, foi agora, há pouco tempo. Mas esse pouco tempo que eu tenho tido, esse novo engajamento com Jesus que eu já conhecia, que agora de uma forma diferente, ele vem se tornando dentro de mim como algo, uma força tremenda. Eu hoje vejo o mundo de uma forma diferente, hoje eu vejo os problemas de uma forma diferente, e o amor de Deus tem com certeza mudado o meu coração. Como o apóstolo Paulo, quando ele se encontrou com Jesus na estrada de Damasco, Jesus então se apresenta para ele e pergunta dele: por que Paulo? Por que o nome dele nem era Paulo, o nome dele era Saulo de Tarso. E então Jesus pergunta para ele: por que me persegues? Por que estás fazendo isso? E então ele tenta abrir os olhos e não consegue ver, porque ali na frente dele estava uma luz tão grande que quando ele abriu os olhos e tentou ver, ele ficou cego. A luz era tremenda. E então Paulo cai e já não vê. E Jesus, somente com a voz, se comunica com ele e diz: olha, não mais chamarás Saulo, você agora é Paulo. Você levará a palavra aos gentios. Você levará a palavra que eu vim trazer para os meus, mas os meus não quiseram. E Paulo, a palavra de Deus fala que ele pertencia também aos gentios, ele era filho de grego com judeu, então ele carregava em si muitos valores gregos e valores também judaico, e aquilo ali foi de Deus, porque eu não vejo ninguém dos discípulos com o currículo de Paulo para levar a palavra de Cristo aos gentios e ao mundo. Paulo tinha esse currículo. Ele conhecia bem os judeus e ele conhecia também o mundo gentil. Então, ele seria uma ponte muito favorável à palavra do Senhor e à palavra de Cristo. Mas ele precisava ser transformado, porque ele valorizava muito os valores judaicos, mas Cristo fez ele ser outra pessoa. Quando ele conheceu a Jesus, ele se transformou, ele já chegou em Damasco já outra pessoa.
Aquelas pessoas que estavam com ele já tomaram outro rumo, porque Paulo já não era mais o mesmo. Porque quando você conhece Jesus, a tua vida ela toma um rumo totalmente diferente. Você já não ia mais para onde você ia, você já não fica mais aonde você queria ficar, você é totalmente agora na mão de Deus. E Paulo ali, agora como eu também, tendo agora a vida transformada, já não sou eu mais que vivo, mas Cristo que vive em mim. Ele começa a fazer algo diferente. Paulo então se entrega ao Senhor. É muito bom, é muito bom. O que Cristo tem para dar. A graça, Jesus ele é a encarnação da graça. Como eu disse no último vídeo, nós somos escravos das nossas consequências. Daquilo que nós opinamos, daquilo que nós escolhemos para nós. E o que você escolhe para você, você tem uma consequência. E a consequência do ser humano foi que ele pecou e por isso ele tem a consequência do inferno. Se não é Cristo para nos livrar dessa consequência, não tem como mais. Não tem outro caminho. Não tem outra alternativa. É só Cristo que pode nos livrar da consequência do pecado. Ele é a forma da graça. Ele é a graça. O que é a graça? Como é que eu posso te explicar o que é a graça? A graça é como se você vivesse na casa do seu pai e você tivesse todos os direitos de filho, uma casa, comida, roupa, dinheiro, você tem tudo ali do seu pai. É como se fosse assim. Essa é a graça. Mas quando você desobedece o seu pai, quando você tem uma rebelião contra o seu pai, então você sai da casa dele, você perde a graça. É isso. O homem perdeu a graça de Deus. E Cristo vem para nos trazer a graça de novo. Ele vem à casa, a casa do Pai. A casa do Pai. Jesus, ele convida você a vir à casa do Pai. Não é de você mesmo. É Cristo. É Cristo que te chama. Não de mim mesma, porque de mim mesma eu estaria ainda perdida, estaria ainda fazendo o que eu queria, eu ainda estaria fazendo o que minha mente mandava fazer, mas agora vivo a mente de Cristo, vivo o que a palavra manda. É diferente. E quando você faz o que a palavra manda, você tem a graça, você tem Ele, porque Ele é a centralidade da palavra, Ele está bem no meio. A palavra de Deus ela começa falando de Cristo, lá no começo, Gênesis, e ela vem falando de Cristo até o nascimento dele. E no final, no livro de Apocalipse, também termina falando dele. É Ele é tudo, Jesus é tudo. Jesus é o nosso Redentor. Jesus, ele é o nosso transformador. Jesus, ele é o caminho. Jesus, ele é o amor. Jesus, ele é tudo em nossas vidas. Se você tem ele, você terá a vida eterna. E com essa palavra eu fico e você compartilhe no seu coração. Comece a pensar um pouco sobre isso e comece então a ouvir. Ele está pronto para falar com você. É apenas você abrir os seus ouvidos e começar a ouvir o que ele tem para falar contigo. O meu encontro com Jesus foi no momento em que eu estava só.
Jesus, ele não marca encontro com várias pessoas, ele marca encontro com uma pessoa e ele quer tratar contigo. Ele trata somente contigo. Tu e ele. É interessante falar isso. Quando Jesus se encontrou com a mulher samaritana, ele sabia que ela estaria só. E ali então ele fala do amor, ele fala da graça, ele fala do perdão, ele fala da transformação de vida, ele fala da água que lava o pecado, ele fala então de tantas coisas que a mulher samaritana pensava e discutia com ela mesma. Jesus então responde para ela no encontro tão inusitado. Só eles dois naquele poço. Jesus, ele quer fazer a mesma coisa com você. Abra seus ouvidos para ouvir o que Jesus tem para falar para você. E com essa palavra eu termino hoje o devocional desta semana. E que Deus te abençoe. Deus esteja com você nesse tempo de pandemia. Que você esteja na graça de Deus. Amém.